E voltamos ao tema do IRS, isto porque a nossa convidada, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas. Paula, já estava aqui um pouco à espera, porque entretanto houve alguns diretos. Há aqui uma tática idêntica àquela que aconteceu no ano passado, ou seja, as pessoas vão sentir algo, ou podem sentir algo agora no futuro, mas depois no próximo, quando tiverem o reembolso, podem também sentir o contrário, que é menos dinheiro a entrar. Não é? Para já o que temos conhecimento é desta descida das taxas de IRS. Esta taxa aplica sobre o rendimento anual. A preocupação, de facto, que temos é como é que vão ser revistas as tabelas de retenção na fonte, que é aquilo que vai determinar o adiantamento que todos nós fazemos mensalmente sobre o rendimento do trabalho dependente, e essas é que depois trazem essa surpresa que muitas vezes acontece na conta final que fazemos com o Estado. No ano passado, como sabemos, houve também este ajuste retroativo e também já se fala que vai ser retroativo também quando em setembro aparecerem as novas tabelas de retenção. E aí a informação que se deve passar é esta, que havendo ajustamento, havendo menos adiantamento ao Estado, na conta final com o Estado, os contribuintes podem efetivamente vir a sentir diferenças face àquilo que acontecia no passado. Mas é importante referir que esta descida é sempre uma descida, portanto, sim, mesmo que não tenham reembolso tão grande no final ou ainda tenham que pagar imposto, isto vai se refletir sempre em menos imposto. O peso do reembolso ser menor do que aquilo que estavam esperados este ano. Sim, sentiu-se. Mas repare, isto é o ideal e é isso que é importante também passarmos para os portugueses. Eu percebo que é muito bom termos no final ali uma almofada financeira, mas o ideal é que o Estado não fique do lado dele com o dinheiro que é dos contribuintes e, portanto, todos os meses temos mais dinheiro e cada um faz a sua poupança e não o Estado em nome de cada um dos contribuintes. Portanto, o ideal é que a retenção na fonte esteja o mais aproximada possível àquilo que é o IRS final. Isto nem sempre é possível, porque existem especificidades com despesas, deduções, que uns contribuintes têm e outros não. Mas o ideal é isto, é nós não adiantarmos a mais e depois não termos esse reembolso. Agora, de facto, a expectativa, e tem sido isso que tem acontecido, e nós contabilistas é que damos, no fundo, que submetemos muitos IRS e depois temos que dar informação sobre como é que vai ficar o resultado final, a má ou boa notícia. De facto, este ano tivemos que dar notícias que não foram tão positivas quanto os contribuintes esperavam, porque é preciso ter esta consciência de que, quando nós temos menos reembolso, é porque retivemos mais, ficamos com mais dinheiro ao longo do ano. Os contribuintes não estão prejudicados, pagam menos imposto, sim, mas, de facto, nas contas finais, o adiantamento não foi tão grande. E isto é o ideal, é a política correta, é o caminho correto que se está a fazer. Vamos olhar então e pedir-lhe alguns exemplos. A proposta que está agora em cima da mesa, o que é que pode acontecer nesta altura em relação ao ano passado ou até melhor em relação a 2024, não é? Pronto, eu diria que em primeiro lugar segue aqui uma política que já tem vindo a ser seguida e em relação ao Primeiro-Ministro atual, com 2 governos, já é o terceiro ajustamento que temos nas taxas do IRS, portanto já começa a ser um bocadinho mais significativo e o que tem havido é isto. Reduções pequenas para a bolsa do contribuinte, mas com um esforço grande, obviamente, do Estado, mas, acima de tudo, manter-se esse compromisso de ir reduzindo a taxa, não é? O imposto que recai, e este imposto recai muito sobre o trabalho dependente, claro que é para todos os rendimentos, mas eu chamaria a atenção aqui mais ao trabalho dependente, que é o mais fustigado com esta taxa, com estas taxas muito grandes de imposto que existem. Depois, uma das grandes discussões que existe, e vendo depois aqui alguns exemplos, é o facto da proposta ir até ao 8º escalão, que no ano passado acabou por não se conseguir vingar, também era até o 8º escalão e não acabou por não conseguir vingar, e defende-se a ideia, ou não, uns defendem que sim, outros defendem que não, que isto é exatamente para a classe média. E eu aqui concordo em absoluto com o Governo. Isto é efetivamente para abranger a classe média. Ou ir até o 8º escalão. Ou ir até o 8º escalão. E é muito justo para os portugueses. O IRS é um imposto progressivo. Isto é, vai acentuando e vai aumentando conforme o aumento dos rendimentos. Portanto, claramente está muito pesado sobre os rendimentos que nós nem podemos dizer que sejam muito altos. Porque quando nós estamos a falar para um 8º escalão, que é o penúltimo da tabela, nós estamos a falar para rendimentos que começam em cerca de 3.200 euros. Brutos. Este rendimento líquido são cerca de 1.600 euros. Quer dizer, não podemos dizer que alguém é rico e que está no penúltimo escalão com 1.500 euros mensais. E, portanto, nós estamos aqui a tentar, e o Governo tem essa política e veio anunciá-la, de uma continuação de uma subida de um salário mínimo para conseguir rendimentos razoáveis para os portugueses, em que já passará dos 1.000 euros no objetivo final que se pretende. E quando estamos a falar deste rendimento, não podemos deixar e dizer que isto não é classe média pura, porque é classe média pura. E, portanto, esta classe média tem sido realmente muito fustigada ao longo dos anos. Quando foi a reorganização dos escalões com a intervenção da Troika,
os impostos, principalmente sobre o trabalho, porque é onde é a maior parte do imposto que se arrecada em termos de IRS é sobre o trabalho dependente, e as famílias foram muito fustigadas, e famílias da classe média que pagam, de facto, valores muito elevados. Portanto, quando estamos a olhar para estas tabelas e para estes exemplos do governo dele... Dê-nos o exemplo... O exemplo que se deu ali, por exemplo, para um contribuinte que ganha os tais 1.000 euros, não é? Ele só vai ter, em termos de poupança, 34 euros, mas ele já paga muito pouco. Portanto, estes 34 euros são bastante significativos face a alguém que já praticamente não paga imposto nenhum. Depois, se formos para os 3.000 euros, já tem aqui, só com esta medida que está agora a ser anunciada, segundo números do Governo, 207 euros anuais. Claro que é um valor muito superior aos 35 euros, mas este contribuinte dos 3.000 euros entrega ao Estado um valor muitíssimo superior e que vai aqui recuperar. Portanto, eu acho que é isto que se tem que olhar e que o 8º escalão, de facto, é uma pena em Portugal o 8º escalão ter estes rendimentos, porque significa que os portugueses ganham muito pouco e isso é que não é o desejável e esperemos que com estas medidas de redução dos impostos também exista a possibilidade aqui de vir mais dinheiro para a economia, de criar mais riqueza para se poderem depois ter salários maiores e então termos já escalões diferentes para salários verdadeiramente de pessoas que ganham muito, não é? Que não é o caso do 8º escalão. Paula Franco, agradeço muito ter estado aqui connosco hoje na RTP3. Obrigada.